Vamos falar de anamnese? Gente, nós estamos falando de anamnese desde o começo dessa aula, né? A gente está falando sobre avaliar, sobre cuidar, sobre entender, sobre respeitar, sobre montar planos de tratamento que funcionam, compreender que a gente cuida de seres humanos através dos pés. O que é ana, de anamnese? Trazer de novo para a memória, mnese. Trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e pessoa doente. A avaliação. Isso é anamnese. É fazer com que a pessoa que está sendo avaliada consiga se auto-olhar, se auto-entender e se explicar, para que nós possamos entendê-lo da melhor forma possível, para daí sim cuidar dele. Isso é anamnese. Trazer de volta à memória, fazer perguntas que façam com que esse cliente consiga se entender através das próprias respostas. Ele começa, junto com a gente, a fazer associações. Tem alguns momentos durante a avaliação que o cliente faz assim, ó. Ah, é por isso. Nossa, verdade. Não, é mesmo, é assim? É ou não é? E vai ser cada vez mais, né? Isso é anamnese, gente. Trazer de volta a memória, trazer de novo a memória, certo? Por que é importante? Porque se essa anamnese for bem feita, ela acompanha-se de decisões diagnósticas e terapêuticas corretas. Se ela for bem feita, a gente consegue diagnósticos terapêuticos corretos. A gente consegue entender e direcionar o atendimento de forma correta. Ou melhor, da forma mais correta possível, dentro de uma verdade que a gente também recebe. E aquilo que a gente também observa. Porque uma anamnese não é só o que o cliente nos diz. É o que ele nos diz e o que ele não nos diz e o que a gente vê. Certo? E se ela for mal feita, em contrapartida, ela pode desencadear uma série de consequências negativas, as quais não podem ser compensadas com a realização de exames complementares, por mais sofisticados que sejam. Olha que interessante. Nada supera a clínica, a avaliação. A clínica é soberana. Ela supera qualquer diagnóstico que seja feito por qualquer equipamento. Porque é o profissional humano que vai realmente conseguir validar a verdade do problema que o cliente te entrega. Gente, isso é em qualquer área da saúde. Quantas vezes médicos, terapeutas, dentistas, profissionais da saúde fazem leituras diferentes do mesmo exame? Fala para mim. Inclusive questionam exames, pedem repetição do exame e dá outro negócio. Não acontece mágica, é porque o equipamento falha. O ser humano também. Mas se a gente fizer uma avaliação completa, que realmente seja muito bem feita, a nossa chance de acerto é infinitamente maior. O nosso tratamento, a nossa terapêutica podológica, ela ainda é algo que não é tão, vamos dizer assim, nocivo à saúde do paciente se a gente erra alguma coisa ali, ou se a gente fala, ah, acho que é uma micose, mas não é, era uma psoríase, né? A gente ainda não vai comprometer, talvez, a vida do paciente, mas se a gente fizer bem feita, nós vamos salvar a vida do paciente. Se a gente realmente conseguir avaliar esse cliente de verdade, a gente salva muitas vidas. E isso é, nossa, é gigante na nossa profissão. Não porque nós somos incríveis, master, ultra power, mas porque a gente tem a sensibilidade de respeitar o cliente através da nossa compreensão, no conhecimento que temos da profissão que escolhemos e no olhar humanizado, afetivo daquele cliente que está sentado na nossa cadeira.
Aí passa a vir aquela história, não é perda de tempo, né? Uma anamnese bem feita entrega segurança tanto ao paciente quanto ao profissional que se dispõe a cuidar dele. Gente, o que que o nosso cliente mais quer para realmente fazer um tratamento? Se sentir seguro. Quando a gente sente segurança, a nossa entrega é outra. A gente confia, a gente se abre, a gente fala a verdade, a gente escancara na frente das pessoas quem nós realmente somos, sem medo de ser feliz ou infeliz. E é isso que nós, profissionais da saúde, precisamos. Falar com a pessoa na sua verdade absoluta, o que ela puder entregar de melhor para que a gente possa cuidar dela. E mais do que isso, a gente tem que treinar o nosso olhar para ouvir o que ela não diz, né? Isso a gente vai entendendo. O que que melhora para você enquanto profissional quando você consegue entender o potencial que tem uma anamnese? Você tem mais clareza para desenvolver o seu trabalho. Você vai trabalhar com muito mais segurança e vai entregar tratamentos com transparência. E aí me fala, o que mais a gente quer nessa vida é ter resultado, é entregar resultado para o nosso cliente, nos sentirmos profissionais de verdade. Quando você faz uma anamnese bem feita, você tem clareza, segurança e transparência no seu fazer profissional. E para o cliente, não melhora só para a gente, né? O que, que melhora para o cliente, gente? O cliente sente acolhido, tem segurança e enxerga o seu profissionalismo. Tá aí a Solange, com um post dizendo que agora ela é uma podóloga afetiva, que ela está estudando para ser cada vez melhor por eles. E o cliente já sentiu o quê? Segurança nela. Observou a profissional que ela está se tornando cada vez melhor, porque ela já é cliente dela. E eu tenho certeza que ela se sentiu acolhida. Muito mais do que ela já se sentia. Porque é óbvio, ela já sentia uma segurança de ter um tratamento realizado pela profissional Solange, mas agora ela se jogou no baile. Sabe que ele se joga? Agora eu me entrego. É isso. É sobre se entregar sem medo de ser feliz. E eu costumo dizer que o cliente pensa: poxa, esse profissional sabe o que faz, entende do seu trabalho e tem propriedade para dizer qual será o tratamento que eu devo seguir para resolver o meu problema. Fala sério. Não é isso que o cliente pensa, gente? A hora que ele se sente acolhido, que ele sente segurança, que ele vê o profissional que você é, fala sério, cara. É isso que o cliente tem que sentir. É isso que faz ele realmente entregar os pés dele, a base que o carrega nas nossas mãos. E ainda por cima pagar o que a gente merece receber. É isso. É assim que ele tem que pensar. Poxa, esse profissional é foda. Essa profissional sabe o que ela está fazendo e eu tenho certeza que ela vai me ajudar a resolver o problema de verdade. Eu vou ter resultado com essa mulher. Agora, eu até brinco assim, ó, tem hora que eu atendo o cliente e eu falo assim: olha, você pode ter certeza de uma coisa. É o seguinte, Rafa. Rafa, não, eu não sou tão íntima do cliente, né? É o seguinte, Rafael. Às vezes eu sou assim, já chamo de Sol, sabe? Eu já estava chamando de Dani, a cliente ali da frente. O negócio é o seguinte: eu vou entregar o meu melhor para cuidar de você. Pode ser que nós não tenhamos o melhor resultado que a gente espera, mas vai ser o melhor que nós vamos conseguir. Depois de todo um processo, né? Não chego já falando isso da primeira, não, porque pera lá, vou te mostrar quem eu sou primeiro. Ele se sente acolhido, ele tem segurança e ele sabe do meu profissionalismo. Ele vai confiar em mim? Bingo! Ele vai confiar muito em mim. Aliás, eu tenho uma história e eu falei para vocês que ia compartilhar com vocês, falei? Essa história, eu tenho que, não, mas eu tenho que pegar o meu papel ali, Rafa, sabe por quê? Porque eu tenho um monte de história, tá de lá, ó, é o papel que você imprimiu do e-book inteiro da Amnésia, que eu vou contar a história certa. Pega ali embaixo para mim, ó, tá nesses papéis aí, pode pegar esse bolo inteiro, é um bolo inteiro, pode ir vindo. Não, não, tá de lá mesmo. É a anamnese, é o coisa da anamnese. Deixa eu ver se tá de cá, não, esse é seu, né? Vamos lá. É isso.
que em algum momento eu vou encontrar minha anamnese. Vai anotar ali mesmo. É a anamnese, tá vendo? Ah, tá aqui, ó. Por quê, gente? Porque eu não vou poder contar a minha história como eu queria contar. Então eu vou ter que contar ela seguindo um roteiro. Será que tá aqui mesmo? Deixa eu ver, cadê minha história? Porque senão eu vou contar muito. Oi? Não, não, grudei não. Ai, 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 vamos lá, né? Então vamos lá, vou contar minha história, vou contar. Vou contar minha história, só que eu vou ter que dar uma lida, eu tô achando. Por quê? Para eu contar minha história, eu preciso eu preciso ter um pouquinho de para contar o porquê que eu escolhi fazer essa anamnese afetiva e de onde vem essa construção, tá? Então eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler mesmo, para não ficar uma história muito complexa, porque senão eu vou contar mais do que eu queria contar, e aí vocês vão falar assim, nossa senhora, eu vou ficar ouvindo todo mundo. Então, eu vou ler um pedaço e aí qualquer coisa, se eu for no caminho, eu vou firme, tá? Porque quando que eu entendi a importância que era avaliar corretamente meu cliente na podologia, cuidando de seres humanos através dos pets. Eu vou parar de compartilhar, porque senão vai ficar sem graça. Para elas me verem inteirinha aqui, pra elas ouvirem a minha história, ó. Então agora vocês estão de pertinho aqui comigo, tá? E tá tudo bem, né? Deixa eu ver se tem gente falando comigo no chat antes de eu começar, a verdade mesmo. Por mais que já passe comigo, a segurança veio agora, até o ponto de desabafar algo importante que está acontecendo na sua vida. É isso mesmo. Eu vou ler, Grace. Sabe por que que eu vou ler? Você não me zoa, não, menina. Por quê? Porque se eu não ler, eu vou contar a história desde que eu nasci. Aí nós vamos passar a madrugada conversando. O resto da minha história, a gente conta tomando uma água, uma cerveja, um suco, tá? Um outro momento no nosso, tá? Então eu vou contar para vocês, ó. Eu, como muitas profissionais da podologia, eu fui manicure por longos anos, com muito orgulho e muito amor, tá? Sim, 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 eu cresci passando de menina para adolescente e de adolescente para adulta, praticamente ao mesmo tempo em que eu me aprimorava, né, nos conhecimentos da vida e desenvolvia as minhas habilidades em cada atendimento que eu realizava, cuidando de pessoas e entregando beleza e autoestima. Porque fala sério o quanto que é maravilhosa a profissão de manicure. A gente conseguir entregar beleza, autoestima, né? Proporcionar esse bem-estar através do que é bonito. Isso é sensacional, né? Eu sempre ouvi falar que nós não podemos nos envolver com os clientes, que nós não devemos ser amigo de cliente e nem misturar as coisas, pois tal comportamento demonstraria um certo ou total falta de profissionalismo. Quem já ouviu isso? Não pode se envolver com o cliente. Não é, não pode misturar as coisas. Que negócio é esse, né? Ainda assim, eu sempre fui considerada uma menina bastante responsável para a minha idade e extremamente comunicativa. Tal comunicação me ajudou bastante a reconhecer certas oportunidades no decorrer da minha profissão. Eu percebia que o diálogo, de forma cuidadosa, respeitando a individualidade de cada cliente e sincera, contribuía bastante para que esse cliente gostasse de mim. Porém, eu costumo dizer que para tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. E na empolgação da minha juventude e energia, eu acabava excedendo nas minhas habilidades comunicativas e eu adquiri até a fama de falar muito. O que assim, né? Ainda assim não me diminuía, né, na conexão que eu conquistava em cada atendimento, mas eu tinha mesmo. Eu tive uma cliente que chegou em mim um dia, a gente se encontrou anos depois, eu já podóloga, e ela me abraçou com uma saudade e falou para mim assim: Bruna, que saudade, que delícia ver você trabalhando ainda cuidando de pessoas, agora podóloga, esse Instagram seu tá lindo, e foi me elogiando, e eu toda feliz na padaria. De repente, ela olhou para mim, Bruna, você sabe, vou te contar uma coisa que, nossa, gente, tava lembrando esses dias com a fulana de tal, que também foi minha cliente. Sabe como que a gente falava de vocês? A gente falava assim, nossa, tem uma manicure, mas a menina é boa, mas a menina é boa demais, caprichosa, responsável, cuidadosa. Só que você tem que aguentar o tanto que ela fala.
Ai, meu Deus. Ai, rapaz do gás, como é que faz? Eu falei: "Ai, será que eu melhorei isso, fulana?" Ela falou assim: "Ah, Bruna, é sua marca registrada, ou seja, pode ser que eu ainda esteja falando do mesmo tanto." Esses dias para trás, aqui na clínica, uma cliente falou para mim assim: "Ah, eu falei para minha sobrinha, Bruna, ai, ela adorou seu atendimento." Aí eu perguntei para ela, né: "Ai, fulana, você gostou, né, de lá?" A menina veio fazer uma espliclectomia comigo, né, e eu fui explicar para ela todos os cuidados que ela tinha que ter. Aí ela falou assim para minha cliente, isso semana passada, tá, gente? Sei que eu tô contando faz 30 anos. Mas isso agora foi semana passada. E aí o que que aconteceu? A cliente falou assim: "Ah, a então", ela falou: "Nossa, ela é um amor, ela é ótima, mas ela fala, né." Ou seja, tô no mesmo barco, né. Essência é essência, né, minha gente. A gente não vai mudar também a pessoa ao pé da letra, mas é preciso equilíbrio, né. Lá vou eu me ponderar um pouco mais. Mas às vezes eu até falo para o cliente hoje em dia assim: "Olha, eu falo um pouco mais no primeiro atendimento, porque eu preciso que você me entenda e vocês vão entender isso também mais para frente." Mas ao mesmo tempo, é cansativo, né. Às vezes dá até impressão de repetição. E aí eu ainda falo para ele: "Mas fica tranquilo, mês que vem eu vou falar um pouquinho de novo", que é para você entender de verdade e se apropriar do negócio, né. Mas tudo bem. Passei por muitas experiências significativas ao longo da minha juventude, conciliando a minha profissão de manicure e pedicure com trabalhos na empresa de tecnologia em celular que eu trabalhei, marketing e vendas, concursos públicos e uma faculdade de comunicação, a qual eu consegui concluir com êxito. Tá bom, eu sou publicitária, sou comunicóloga por formação, mas não vem falar para mim, ah, é por isso que você fala bem, que não é não, tá, gente? Eu já falava assim mesmo, é meio um dom, mas eu comecei a compreender as formas mais assertivas de chegar a enviar as mensagens para os meus clientes, para as pessoas que eu precisava me comunicar através da faculdade, o que ainda assim é um desafio até hoje, né? Porque a gente às vezes fala uma coisa e não é tão bem compreendida. Comunicação. O que me facilita também a explicar sobre essa escuta afetiva atenta, que é por isso que eu estou contando para vocês. Por que, que eu tenho propriedade, que eu posso ser a professora de vocês mesmo neste movimento que eu estou fazendo com a podologia do Brasil e do mundo, tá? E aí, eu me formei, percebia que a cada momento que o meu coração batia mais forte, sempre que a vida me oportunizava contato direto com o cliente, o olho no olho, o coração com o coração, sabe aquilo que o coração faz tum-tum? Eu costumo dizer que eu buscava em cada momento uma conexão na frase que ficou gravada na minha vida ao trabalhar no meu primeiro emprego e quase único de carteira assinada. A empresa, ela tinha uma cultura muito bem posicionada. Ela tinha assim, ó, gente servindo gente. Existia ali o meu DNA, a minha essência, algo que fazia sentido na minha vida e além das minhas obrigações trabalhistas, sabe? Eu me formei publicitária, atuando em minha área e me fortalecendo cada vez mais nessa profissão que aos 10 anos de idade me escolheu, manicure e pedicure. Eu sempre me dediquei em fazer cada em cada fazer meu profissional, em fazer diferença em cada cliente. Mas tinha algo diferente ao ouvir minhas clientes no momento exclusivo que tirar a cutícula e esmaltar as unhas me proporcionava. Eu tinha o privilégio de ouvir histórias. E não era o simples fato de ouvir histórias que me encantava, mas sim perceber que a cada encontro a história se complementava, aumentava os detalhes, se encaixava um novo pedaço, uma nova cena pouco antes esquecida pelo calor do momento do primeiro encontro, ou talvez pelo raso vínculo que eu tinha conquistado ali até então. Mas essa conexão, ela se fortalecia a cada capítulo que se abria, no momento em que nos posicionávamos para um novo e delicioso atendimento. Cada encontro com cada cliente que eu tinha, semana a semana, era esperado por mim. Eu tinha expectativa de voltar lá e continuar ouvindo e cuidando daquela cliente. Sim, eu fui me reconhecendo como ser humano apaixonado por gente, o que me levou a entender e a aceitar que a minha missão, o meu verdadeiro propósito, era cuidar de pessoas através das minhas habilidades manuais e muito além, minhas habilidades afetivas. Aquela velha história de não misturar as coisas com os clientes
foi amadurecendo na minha cabeça, no aprendizado vivenciado em cada atendimento, ao mesmo tempo que eu descobria a oportunidade de me qualificar nessa área tão especial e, claro, importante, que foi a podologia. A partir desse momento, eu posso dizer que eu me encontrei. Achei as respostas para tantas questões que me incomodavam na minha profissão de manicure e pedicure. Eu estava diante de uma profissão que contava as histórias que eu ouvia com o estado de saúde e os problemas que levavam os clientes a procurar os serviços por ela prestados. Eu seria então capacitada a realmente entender e avaliar o meu cliente com os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que eu tanto buscava. Em meio a tanto conhecimento, eu entendia cada vez mais a importância de compreender o cliente a fundo para, enfim, criar um plano de tratamento personalizado que entregasse os resultados necessários de forma completa. Eu não queria coisa rasa, eu queria ajudar de verdade o cliente. E aí eu me formei em podologia, na intenção já de qualificar profissionais da área a se formarem ainda melhores para o atendimento especializado ao cliente. Esse sempre foi meu sonho. Eu tornei-me docente e consegui vivenciar na prática a avaliação contínua de inúmeras alunas no decorrer das ações profissionais observadas nos atendimentos em laboratório, o que potencializou a criação da escuta afetiva atenta. Lendo, relendo e acompanhando o progresso dos planos de tratamento, sempre relatados nas anamneses de cada cliente avaliado, nos estudos de caso. Eu pude vivenciar de perto a evolução de cada aluna, ao mesmo tempo em que se abria a oportunidade de conectá-las ao atendimento humanizado e afetivo, o que gerava mais e melhores resultados. Eu construí uma história de sucesso, contribuindo com a formação de excelentes profissionais em podologia. Eu me formei em técnicas específicas, como especialização em atendimento a paciente diabético, idoso, criança, adolescente. Eu entendia a cada formação a necessidade de entender a especificidade de cada público e me capacitar ainda mais. Eu desenvolvi, então, a metodologia Viva Podos, que eu contei para vocês na primeira aula. Fiz cursos online, presenciais, que direcionam a trajetória do profissional em podologia, com o objetivo de potencializar o perfil de vocês e fortalecer a imagem de vocês e o progresso. Com parte essencial para o nosso sucesso profissional, escutar com afetividade e atenção o cliente que espera resolver seus problemas com os pés através do nosso atendimento é uma necessidade ímpar. Nós não temos como escapar disso. E foi aí que eu desenvolvi esse método todo. Por quê? Porque a podologia afetiva, ela não pede por avaliação, por uma anamnese, desculpa, a podologia afetiva ou não pede por avaliação, por uma anamnese bem feita, por isso completa sobre a saúde desse cliente. Só assim conseguiremos entender o que está realmente acontecendo com ele, nos permitindo desenvolver um plano de tratamento que entregará o resultado que almejamos, ou mais que precisamos entregar. Sabe, eu entendi na pele que podemos sim nos vincular a cada cliente, ficarmos amigos, parceiros e pertencentes à vida um do outro, que é preciso resiliência, empatia, dedicação e muita disciplina para alcançarmos os melhores resultados. Mas, acima de tudo, é preciso uma escuta afetiva atenta.